Olá pessoal, eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações de multiplicação, divisão e potenciação. Para quem ainda não sabe, nós temos outro vídeo tratando da adição e subtração de números inteiros. Nós optamos por dividir as operações em dois vídeos diferentes para que não ficasse um único vídeo muito longo, certo? Então a primeira questão diz o seguinte: a respeito do produto entre números inteiros, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar. A letra A diz: o produto entre dois números inteiros sempre tem resultado positivo. Será que isso é verdade? Vamos analisar. Se a gente multiplica, por exemplo, menos 3 por mais 2, esse resultado ele vai ser o quê? Vai ser negativo. Sempre que eu multiplicar um número inteiro negativo com um número inteiro positivo, meu resultado vai ser sempre negativo. Nesse caso, seria menos 6. Então, essa letra A seria falsa por conta disso, né? Nem sempre o resultado vai ser positivo. Quando eles têm os sinais diferentes, o resultado é negativo, certo? Letra B diz o seguinte: o produto entre dois números inteiros com sinais negativos tem resultado negativo. Então, vamos supor, se eu multiplicar menos 3 por menos 2, o que é que acontece? Na verdade, o meu resultado vai ser um resultado positivo. No campo dos números inteiros, sempre que eu multiplicar dois números inteiros com o mesmo sinal, isso significa que o meu resultado vai ser positivo. Nesse caso, menos 2 vezes menos 3 daria mais 6. Logo, essa letra B também aqui é falsa. A letra C diz: o produto entre dois números inteiros com sinais positivos tem resultado positivo. Então, por exemplo, se eu multiplico aqui mais 3 vezes mais 2, como eu acabei de dizer, se eu multiplico dois números inteiros com o mesmo sinal, isso significa que o meu resultado vai ser positivo. Aqui eu estou multiplicando dois números positivos. Então, meu resultado também será positivo, que seria, no caso, mais 6. Então, a letra C até o momento é a nossa alternativa correta, mas vamos analisar o porquê que as outras estão incorretas. A letra D diz: o produto entre dois números inteiros diferentes tem resultados negativos. Ó, se a gente analisar aqui, por exemplo, a letra B, esse exemplo aqui que eu já havia feito. A gente multiplicou o quê? Dois números inteiros diferentes. Só que o resultado, nesse caso, foi um resultado positivo. Então, a mesma coisa da letra A. Nem sempre o resultado entre esse produto, entre as multiplicações, vai ser um resultado positivo e nem sempre vai ser um resultado negativo. Como aqui a gente pode ver na letra B novamente, esse exemplo que eu fiz na letra B, o resultado ele pode ser um resultado positivo se você multiplicar dois números inteiros diferentes, certo? E a letra E, então a letra D é falsa, e a letra E diz: o produto entre dois números com sinais diferentes tem resultados positivos. Então vamos lá, vou voltar aqui para o exemplo que eu fiz na letra A. Observem que eu multipliquei dois números com sinais diferentes, mas meu sinal, o sinal do meu resultado, na verdade, desculpem, foi um sinal negativo, certo? Então, logo, essa letra E também é falsa. Sempre que a gente multiplica dois números inteiros, quando os sinais são diferentes, isso significa que o resultado ele vai ser negativo. E sempre que os sinais forem iguais, ó, como vocês podem ver aqui no exemplo da letra B e no exemplo da letra C, o resultado vai ser sempre positivo. Logo, a resposta correta, a alternativa correta nessa questão é a letra C. A próxima questão é da prova Brasil, diz o seguinte: na correção de uma prova de um concurso, cada questão certa vale 5 pontos positivos, cada questão errada vale 2 pontos negativos e cada questão não respondida vale um ponto negativo. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder as restantes. Vamos lá analisar o número de pontos que Antônio obteve nessa prova. Então vamos lá, diz que para cada questão respondida corretamente, ele ganha 5 pontos. E também disse que ele acertou um total de 7 questões. Isso significa o quê? Se eu multiplicar mais 5 por 7, eu terei mais 35.
5 pontos, né? Observe que esse 7, ele também seria um número positivo. E como eu já disse na questão anterior, quando a gente multiplica dois números inteiros com o mesmo sinal, o meu resultado acaba sendo um resultado positivo, certo? Diz que cada questão errada vale menos 2 pontos. E ele errou 8 questões. Então, vou multiplicar a quantidade de questões pelo valor de cada questão. Esse 8, no caso, seria um valor positivo por se tratar de uma quantidade. Como eu já disse na questão anterior, multiplicação entre dois números inteiros com sinais diferentes, e significa que o meu resultado vai ser um resultado negativo, certo? E quando eu multiplico 8 por 2, eu encontro 16, certo? E fala que cada questão não respondida vale menos 1 ponto. Só que primeiro nós precisamos descobrir quantas questões ele deixou em branco, né? Ele acertou 7 e errou 8. Significa que ele respondeu um total de 15 questões. Concordam comigo? E a prova tinha o quê? 20 questões. Se a prova tinha 20 e ele só respondeu 15, isso significa que ele deixou o quê? 5 questões em branco. Esse meu 5 vai ser um valor positivo por se tratar de uma quantidade. Novamente, estou multiplicando dois números inteiros com sinais diferentes. Isso significa que o meu resultado vai ser um resultado negativo. E agora, 1 vezes 5 dá 5. Agora, nós precisamos juntar todos esses valores para descobrir qual foi a quantidade de pontos que ele obteve nessa prova, certo? Então, vamos lá. Se fizermos 35 menos 16 inicialmente, eu não posso tirar 6 de 5, então vou pegar aqui o emprestado. 15 menos 6, 9. 2 menos 1, 1. Ele ficou com 19 pontos quando foi retirado a pontuação pela quantidade de erros dele. E quando a gente retirar aqui os pontos que equivalem à quantidade de questões que ele deixou em branco, 9 menos 5, 4. 1 menos 0 dá 1. Significa que a pontuação dele nessa prova foi 14, certo? A próxima questão diz o seguinte: a temperatura média, que é representada aqui por TM, entre as temperaturas mais baixas registradas em 3 dias de inverno numa cidade é dada por TM, que é a temperatura média, igual a temperatura 1 mais a temperatura 2 mais a temperatura 3 dividido por 3. Todas registradas em graus centígrados. Sabendo que estas temperaturas registradas foram menos 5, 2 e menos 3, a temperatura média em graus centígrados nestes 3 dias foi de... Então, basta a gente substituir esses valores nessa formulazinha que já nos foi dada. E significa o quê? Que nossa temperatura média vai ser igual à minha temperatura 1, que é menos 5. Vou colocar entre parênteses. Mais a minha temperatura 2, que foi um valor positivo, né? Mais 2. Mais a minha temperatura 3, que foi menos 3 aqui, ó. Tudo isso dividido por 3, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho menos 5 mais 2, um número inteiro negativo mais um número inteiro positivo. Observem aqui que o meu 5 é maior que o meu 2. Isso significa que o sinal que vai prevalecer nessa soma aqui é o sinal do 5, que no caso é um sinal negativo, certo? Então, ficaria o quê? Menos 5. Agora eu vou calcular a diferença. 5 menos 2, 3. Um valor que eu também vou somar a essa terceira temperatura que eu ainda não somei, certo? De novo, aqui eu tenho menos 3 mais menos 3. Eu estou somando dois números inteiros e os dois números inteiros são negativos. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vai prevalecer o sinal desses valores, que no caso é um sinal negativo, certo? Então, ficaria menos, e eu vou somar esses dois valores, 3 mais 3, 6. Menos 6 dividido por
3. Aqui nós temos uma divisão, e na divisão prevalecem as mesmas propriedades da multiplicação. Observem que esse 3 aqui no denominador é um número que é um número positivo. Lembra que na multiplicação, quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo? Na divisão acontece a mesma coisa. Eu estou dividindo dois números com sinais diferentes. Isso significa que o meu resultado vai ser um resultado negativo. E agora eu vou apenas dividir 6 por 3, que dá 2. Isso significa que a temperatura média é menos 2, que corresponde nessa questão à letra B. Olá, pessoal. Eu sou a professora Thaisa Calou e vou responder mais duas questõezinhas. Após encontrar o resultado da potência a seguir e multiplicá-la por menos 30, encontra-se. Eita, quase não sei. Então, a gente tem que resolver essa potência aqui. Então, só revisando, né, os elementos de uma potência. Eu sei que menos 5 é a minha base e o 3 é o expoente. E o que é que isso significa? Que eu vou multiplicar o menos 5 por ele mesmo 3 vezes. Então, menos 5 multiplicado por menos 5 multiplicado por menos 5. Vamos primeiro entender qual vai ser o sinal resultante, né? Menos multiplicado por menos dá mais. Mais multiplicado por menos dá menos. E agora a parte numérica, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, menos 3 ao cubo é igual a menos 125. Daí, não terminou ainda. Eu tenho que multiplicar esse resultado por menos 30. Então, menos 125 multiplicado por menos 30. Esse produto aqui entre um número negativo e outro número negativo, a gente já pode saber, né, que vai ser um número positivo. Então, resta a gente multiplicar 125 por 30. Opa. Tá. 0 multiplicado por 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Beleza. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 1 vezes 3, 3. Agora eu vou somar essas duas parcelas. Que vai dar 0 mais 0 dá 0. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. 0 mais 3, 3. Então, o produto dá 3.750, que corresponde à alternativa D. Beleza. Por fim, temos essa questão aqui. Danilo, Maria, João e Pedro são alunos de matemática do 9º ano. Eles estão resolvendo um desafio deixado pela professora Marilda. Como resultado da expressão, Danilo encontrou menos 34, Maria 12, João 20 e Pedro menos 50. O vencedor do desafio foi. Então, a gente precisa resolver, né, esse desafio para ver quem acertou. E esse desafio, como a gente pode observar, vai ser uma expressão numérica. Então, bora relembrar, né? Numa expressão numérica, tem uma certa ordem de prioridade entre as operações para se resolver. E aqui a gente observa que tem uma parte entre parênteses, também tem uma parte com potência. Então, vamos primeiro resolver essa parte que está entre parênteses. Daí, vou repetir o que tem. Menos 12 mais 5 multiplicado por menos 8 menos menos 16 dividido por menos 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, mais 9. Beleza. Aí, aqui, bora resolvendo as operações de multiplicação e divisão. Mas bora tentar também economizar um pouquinho de espaço. Esse menos 12 eu tenho que repetir. Beleza. Esse produto aqui eu já posso resolver. Mais 5 multiplicado por menos 8. Mais multiplicado por menos vai dar menos. 5 vezes 8, 40. Tá, beleza.
Aqui eu vou repetir esse menos 16 e resolver essa pequena soma, né, entre parênteses, que vai dar menos 1 mais 9 dá 8 positivo. Beleza. Vou repetir o menos 12, menos 40. E agora eu vou resolver essa divisão. Menos, vou deixar o resultado entre parênteses por hora. Menos 16 dividido por 8. Menos dividido por mais vai dar menos. 16 dividido por 8 dá 2. E por fim, vamos ter menos 12, menos 40. Menos multiplicado por menos dá mais 2. Então, a gente tem dois números negativos, que eu vou agrupar eles, e vai ficar menos 52 mais 2. Menos 52 mais 2 vai dar menos 50. E qual foi o aluno que respondeu menos 50? Foi o Pedro. Então, o vencedor do desafio foi Pedro, que corresponde à alternativa D. Pronto, gente, essa foi a nossa referência e muito obrigada.